Olá, meu nome é Everson dos Santos Rodrigues e vou apresentar meu trabalho sobre modelagem geométrica de guias cirúrgicas para osteotomia periacetabular em busca de adaptabilidade, precisão e eficiência mecânica. Bom, o objeto principal do nosso estudo é a displasia do desenvolvimento do quadril, que é uma doença que atinge a região do quadril, que é a cabeça do fêmur, e o acetábulo, que é uma cavidade da pelve, não se encaixa corretamente. E para correção dessa condição é feita através, principalmente, de um procedimento cirúrgico, onde são feitos cortes estratégicos, né, no osso da pelve para poder melhorar o encaixe dele com a cabeça do fêmur. Bom, em busca de melhorar esse procedimento cirúrgico e auxiliar os cirurgiões durante esse processo, o Dr. Bruno desenvolveu uma tese onde ele criou guias cirúrgicas através de impressão 3D, que elas vão servir principalmente para guiar os cortes que o cirurgião vai realizar no osso da pelve. Passando um pouco para como essas guias são construídas, primeiro a gente tem um arquivo de tomografia, né, da região do quadril do paciente. A gente coloca esse arquivo em um software que vai gerar um modelo 3D da pelve. Nesse caso, o trabalho é usado o Invesários, que é um software gratuito. Criado esse modelo 3D, a gente passa por um outro software que é o Mesh Mixer, onde o cirurgião vai simular os cortes que serão realizados nesse osso da pelve, e a partir disso a gente seleciona uma área ao redor desses cortes e separa elas para poder criar um modelo da guia. Na abordagem anterior do nosso trabalho, a partir da guia já criada pelo cirurgião no Mesh Mixer, a gente exportou esse modelo com software de análise de elementos finitos, que nesse caso foi o Abacus, e fizemos simulações de esforço de tensão de pressão nas fendas, ali onde ficam os cortes realizados pelos formões. A partir disso, a gente tem um estudo para melhoramento dessa guia, onde nós analisamos as áreas menos solicitadas e removemos elas através de um script que removia os elementos. Porém, esse procedimento não se mostrou tão eficaz, porque a partir do momento que se trabalha com uma malha órfã e retira os elementos, eles podem ocasionar erros nesse modelo 3D. Então, esse modelo acabava tendo que ser voltado para o Mesh Mixer para ele ser corrigido e depois realizar novas simulações, o que ocasionava uma demora muito grande de uma simulação para outra. Então, o que ocasionou que a gente teve pouco resultado de melhora no modelo, onde a gente conseguiu reduzir apenas 10% desse volume em comparação com o modelo de guia original. Então, nesse trabalho, a gente resolveu partir para uma outra abordagem, que foi gerar uma geometria simplificada da guia. Então, a partir, né, de uma imagem da guia original, a gente foi colocando os pontos de controle para poder gerar uma geometria em escala real. Então, foram gerados 6 pontos de controle e, através do Abacus, foi gerado essa geometria simplificada. Exatamente também para simular com um pouco mais de veracidade, a gente também colocou os cortes realizados pelos formões no mesmo tamanho. Então, a partir disso, a gente realizou também simulações de tensão desses modelos, e a partir disso que foi criada uma estratégia de redução de volume, onde que a partir da análise de tensões da geometria do metamodelo inicial, foi gerada a estratégia de aproximar esses pontos de controle do centroide da guia e realizando novas simulações a partir disso. O critério de escolha dos pontos de controle que seriam aproximados foi levado em consideração a área menos solicitada do modelo. Então, a partir do resultado da simulação, a gente analisava a área que estava menos solicitada e aproximava esse ponto de controle dessa área do centroide daqui e realizava uma nova simulação. A cada nova simulação, esses pontos eram aproximados em 5%. A gente conseguiu aproximar, então, cerca de 10%, os pontos 1 e 2, 15%. Os ponto 3, que são os pontos que estão ali mais embaixo, é 40% o ponto 4, que é o ponto que estava mais do lado mais acima da guia, que era uma área que estava menos solicitada, 20% ponto 5 e 5% ponto 6. Ao final, a gente conseguiu uma redução de volume de aproximadamente 37%, com uma média de classificação, que é a porcentagem de área mais solicitada da guia, né, que é onde está em vermelho, cerca de 3,86% de uma área total. É válido ressaltar também que essas geometrias foram geradas através de um script, então a cada nova geometria eram só mudados os pontos de controle e realizado um script que gerava automaticamente essa geometria já com os cortes dos formões, o local onde seria colocado o parafuso, né, na guia real, e também essa aproximação dos pontos eram feitas automaticamente, através do script, né, que o Abacus reconhece na linguagem Python. Após isso, a gente reprojetou os pontos sobre um modelo de guia original para poder conseguir visualizar o quanto isso iria impactar realmente no modelo real a ser utilizado. Nas conclusões, a gente viu que houve uma redução expressiva do volume comparado com os resultados que a gente obteve no trabalho desenvolvido anteriormente, sem grandes prejuízos, né, nessa área classificada, né, que é essa área que sofre o maior esforço de tensão.
Né, os próximos passos, a gente precisa de uma validação técnica, né, isso foi realizado apenas com um modelo, então a gente precisa realizar com novos modelos, né, utilizando mais exemplos, mais guias, porque toda guia que ela é gerada com o paciente, ela é uma guia diferente, não existem guias iguais, refinar a automatização, né, desse modelo e aplicar uma geometria mais orgânica. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao CNPq, pelo funcionamento desse projeto, e ao Maker por ceder o espaço para a realização desse trabalho. Muito obrigado.